noite a todo mundo. Uma satisfação muito grande estar poder apresentar uma parte do trabalho que eu venho estudando e pesquisando aí há algum tempo aqui para vocês. E claro, não poderia começar de outra forma, senão agradecendo muito aqui ao Centro Cultural Banco Nordeste, através do Paulo, e também, claro, ao meu grande amigo Ivânio Júnior, tá, também ele desenvolvendo um trabalho muito interessante aqui na frente da Pró-Reitoria de Cultura. Bom, eu espero minimamente atender as expectativas de todos vocês aí com relação à própria temática do Conversas Filosóficas, né? Muito bem. Então a primeira parte vai se concentrar realmente numa espécie de apresentação do que seria a minha tese, e a segunda parte, que eu considero talvez até que seja até mais interessante, eu vou procurar direcionar essa minha tese para a temática que está sendo desenvolvida, né, a relação entre ética, política, etc. E vou direcioná-la procurando responder, né, a um questionamento que me foi feito por um dos participantes da banca de defesa de doutorado. Inclusive ele preparou até por escrito, né, deixou por escrito, então as colocações que ele disse até, né, instigou muito e tal. E ele fez uma colocação não propriamente direta para a tese, mas das consequências, né, em se aceitar a tese que eu havia defendido, ou que eu estava defendendo. Então, essa minha fala vai se resumir a essas duas partes, tá? Apresentação da minha tese e depois uma tentativa de responder. Porque respondendo às colocações dele, eu vou realmente, eu me aproximo realmente do tema, tá? Do tema. É lógico que, bom, o título, eu acho que vocês já devem, né, ter visto aí no fogo, né? Hipocrisia, ética e política, né? E, de fato, a minha tese de doutorado, o título é Hipocrisia, arte do engano, arte do ator. Tá? Depois que eu enviei o título aqui para os meninos, né, e foi publicado dessa forma, eu depois mudei, né, eu coloquei Hipocrisia, a arte do engano entre a ética e a política. Pouquinha coisa, mas que até remete um pouco mais para a minha tese. Mas, muito bem. Então, o que acontece? A própria tentativa de se falar, né, de hipocrisia, né, por mais que a gente tente dizer que não, mas sempre remete, né, nos remete a uma conotação que passa também pelo político. Tá? E muito embora eu não tenha tratado disso na minha tese, e já vou explicar por quê, né, pretendo fazer isso, muito embora eu não tenha feito isso, seria possível a gente estender, né, o que eu defendi na tese para esse âmbito, para o âmbito político. Tá? E é isso que eu, no caso, faria agora, faria na segunda parte da apresentação. Né? Muito bem. Então, tá, eu vou procurar aqui, só ler rapidamente o resumo, que eu até já havia encaminhado e eu acho que foi divulgado. Basicamente, né, eu vou procurar, então, responder, ou tentar responder a seguinte pergunta. Até que ponto uma reavaliação da hipocrisia, né, aqui considerada como arte do engano, né, até que ponto uma reavaliação dessa hipocrisia, ela poderia tornar a nossa vida comum, por incrível que pareça, né, mais desejável e mais digna de ser vivida, seja no âmbito dos instintos, seja no âmbito das relações, ou mesmo das instituições políticas. E aí eu parto de uma suspeita, tá? E a mesma suspeita da minha tese, né? É que, de fato, a simples e estreita correlação da hipocrisia com o engano mal intencionado, né? Ou seja, como algo condenável, né? Não só não é suficiente para dar conta aqui da amplitude de aspectos que estão aí envolvidos, né? Como ainda a gente vem, talvez, a deixar passar, ou deixa passar despercebido, os processos mesmos pelos quais
novas formas de relação, de relacionamento, sejam eles instintivos ou institucionais, como essas novas formas de relacionamento podem vir a ser gestadas, podem vir a ser criadas. Falando assim, a coisa ainda está muito, muito hermética, mas eu espero que o decorrer da fala venha a explicitar isso tudo que eu estou sintetizando aqui. Muito bem. Então, como eu procurarei defender, à luz do pensamento de Nietzsche, hipocrisia e integridade ética não caminhariam em lados opostos, mas ao contrário, em lados complementares. Tá? E sobre esse viés, a hipocrisia poderia estar aqui na base de práticas que eu chamaria de dissociativas, que se por um lado desestabilizam organizações constituídas, podem vir, por outro lado, a propiciar novas formas de organização. Ainda é médico, claro, mas eu espero deixar isso claro depois, tá? Muito bem. Então, a primeira parte, dando início, tá? Uma rápida apresentação aqui da minha tese. Qual o tema e o objetivo? Tema e o objetivo seria pensar um conceito, tá, que viesse a dar significação a um problema ético, tá, que alguns autores procuraram tratar e defender. O problema seria, na verdade, um problema ético e poiético, tá, no sentido da poiesis grega, que é o problema da criação de si. Tá? E aqui eu tomo como horizonte o pensamento de Nietzsche, tá certo? Na tese, Muito bem, esse seria o foco da minha tese. Tá? Vejam que aqui o político não está propriamente envolvido, ou diretamente envolvido. Muito bem, quais seriam os pressupostos da minha tese? A intuição, essa que eu falei agora há pouco, tá? De que a hipocrisia e a integridade não caminhariam em lados opostos, mas complementares. E qual seria o ponto de partida? O de uma distinção, uma distinção entre hipocrisia e auto-engano. Tá? Basicamente, se eu pudesse, muito mal, mas assim, se eu pudesse resumir a minha tese numa pergunta, a pergunta seria: como seria possível não se auto-enganar e ao mesmo tempo, tá, ou por outro lado, enganar-se? Claro, uma brincadeirinha que eu faço aqui com palavras, mas que tem uma implicação muito grande e uma importância, claro, muito grande para a minha tese. Tá? Muito bem. Então, o ponto de partida é esse, da distinção de hipocrisia e auto-engano. Eu vou tratar um pouquinho disso aqui com vocês. E aí, a perspectiva que eu tomo para me aventurar nessa minha tese é que, de fato, é necessário a gente distinguir dois focos aí, o do enganador e o do enganado, quando a gente trata de práticas de engano, de um modo geral. E uma das coisas com as quais eu me deparo logo no início da tese é que, de fato, todas as vezes, na grande maioria das vezes em que a gente vai abordar o tema do engano, a nossa perspectiva é sempre a do enganado, a daquele que sofre engano, que é vítima do engano, seja esse engano benéfico ou maléfico para si próprio, tá? E aí eu expando realmente o conceito de engano. Um truque de mágica é uma forma de engano, uma apresentação teatral é uma forma de engano. Claro, o engano que a gente convive mais presentemente no dia a dia é da enrolada mesmo, que muitas vezes nos prejudica. Mas aquilo com que eu me deparo logo no início da tese, de fato, é preciso que a gente faça uma distinção de perspectivas aqui entre ser enganado e enganar. Tá? Porque se por um lado, ser enganado traz consigo uma série de implicações morais acerca do engano, e toda a tradição da filosofia moral sempre teve como seus focos principais o engano e a tentativa e a necessidade de condenar, especificar e condenar formas de engano, se por um lado, voltando então ao que eu estava dizendo, se por um lado, na perspectiva do enganado, o engano é sempre algo ruim, tá? Pelo menos aparentemente. Por outro lado, na perspectiva do enganador, tá?
o engano passa a ser uma peça que eu diria até mesmo artística, né? Artística do ponto de vista da produção, da poética. Tá? Foi esse aspecto do engano que eu procurei tratar, na perspectiva do enganador. Tá? Difícil, assim, porque quando a gente trata nos dias de hoje para termos e temas como hipocrisia, engano e tudo, não tem como a gente não pensa, os caras estão defendendo o engano, defendendo a hipocrisia, como assim? Né? Eu acho que aí entra uma questão mais propriamente filosófica. Assim, o filósofo não tem que estar se submetendo a avaliações morais prévias, ou pelo contrário. E aí, nesse sentido, eu assumo aqui a perspectiva nietzschiana, né? O pensador, o filósofo, ele tem que ser extramoral, né? Ele tem que saber pensar extramoralmente. Tá? Muito embora ele possa vir a assumir uma outra avaliação, um outro conjunto de valorações depois, mas o filósofo tem que se abster, pelo menos inicialmente, de se submeter a uma avaliação, a se submeter a uma valoração moral prévia. Tá? E aí é isso que eu de fato pediria, né, um pouco de vocês, essa tentativa, né, de pensar extramoralmente o engano. Tá? Isso vai reverter lá para o final, né? Vai reverter lá para o final aqui da minha apresentação, quando a gente se direcionar mais para o âmbito da relação entre ética e ética política, né? E aí eu trato até da amizade um pouquinho também, sob esse prisma da hipocrisia. Tá? Muito bem, então, voltando, né, para a minha fala, aqui é como de fato eu me deparo inicialmente, de fato colocada, né, nos moldes de que a hipocrisia é aqui a mãe de todos os vícios, né, que é algo, o suprassumo da condenação, algo a ser, né, abolido da nossa, né, da vida humana. Colocada sob esses moldes, né, daria margem aqui de cara a uma série de problematizações, né? No momento mesmo em que a gente observa que nem toda forma de engano ou mentira visa necessariamente a um benefício daquele que engana. Às vezes você mente ou engana uma pessoa no benefício daquela, pensando no benefício daquela outra pessoa, né? Você pensar 10 vezes antes de dar a notícia de que uma pessoa está com os dias contados para morrer por conta de uma doença ou alguma coisa, é algo nobre até, né? Do que você chegar e dizer, daqui a dois dias você vai morrer. Veja aí, vê seus pulinhos e faça o que você tiver de fazer, porque só tem 2 dias, né? Essa não deixa de ser uma forma de engano também, né? Você pensar sobre como você vai abordar uma pessoa que está numa situação desse tipo, né? Claro, eu estou citando aqui um exemplo, né? Mas foi uma das coisas que eu me deparei, né? Por exemplo, determinadas formas de truques, de mágica, né? Que às vezes até nos encantam, né? Você fica encantado como é que um mágico, por exemplo, faz um truque ali para você e ele engana, né? E por mais que você vá querer saber como é que ele fez engano, às vezes você nem... Não, vamos deixar pra lá, vamos nos encantar com isso, né? O Nietzsche, todo o pensamento do Nietzsche, né, vai do começo ao final, realmente, da obra do Nietzsche, né, ele vai se deparar com essa necessidade que nós temos de nos enganarmos, né, de constituirmos ficções que dão sentido para a vida. Ele vai dizer, a vida sem a arte seria um verdadeiro absurdo. A arte, diria aqui, a arte em sentido amplo mesmo, né? Não é essa mera arte da pintura, etc. Tá? Muito bem, então essa necessidade que nós temos do engano, né? Aqui foi um dos motivos que me levaram a enveredar por esse campo, dessa análise acerca do problema da hipocrisia. Muito bem. Então eu digo, né, vindo aqui um pouquinho para o meu texto, eu digo, bom, a par dos casos clássicos da mentira e da sinceridade, é possível concebermos uma gama de artifícios que envolvem uma mentira honesta, muitas vezes sem intenção do prejuízo, né, tanto quanto uma sinceridade mendaz
e covarde, ou às vezes até desonesta. Às vezes você é sincero com a pessoa para ser cruel mesmo, né? Para fazer, não, agora eu vou... Né? Então, nem sempre uma hipocrisia, uma prática de engano, visa ao prejuízo do outro, ou mesmo ao benefício próprio, assim como nem sempre a sinceridade visa o benefício daquele com quem você está sendo sincero. Né? E às vezes visa ao seu próprio benefício. Né? Muito bem. O que mais? Muito bem. Então, sim, pronto. Então, na minha tese, né, como eu disse, Arte do Engano, Arte do Ator, e o subtítulo Um Olhar sobre a Criação de Si em Nietzsche, tá? Nela, na verdade, eu trabalhei com uma quantidade enorme, uma bibliografia muito grande, e eu chamei meu texto mesmo, metodologicamente, de uma bricolagem, ou seja, de uma colagem de texto com referenciais metodológicos aí diversos, mas que, quando inseridos nesse fio condutor que eu procurei traçar, eles ganharam um sentido próprio. Tá? Muito bem, seguindo aí essa linha de raciocínio, 4 foram os objetivos preliminares, né, que levaram aqui a minha tese. Tá? Então, primeiramente, eu procurei distinguir e analisar aqui os pressupostos a partir dos quais o conceito de hipocrisia pudesse vir a ser pensado, para o pessoal que chegou depois, né? A tese gira em torno da necessidade que eu tive de pensar um conceito que viesse a dar uma significação, né? Uma significação ao problema da criação de si, tá? É um problema ético, sobre o qual se debruçam alguns autores, alguns filósofos, eu particularmente aqui o Nietzsche, tá? Então, a minha proposta seria de pensar um conceito que viesse a dar uma significação ao problema da criação de si, particularmente no Nietzsche. Muito bem. Então, para isso, né, eu percebi aí 4 objetivos preliminares. Primeiramente, então, eu procuro distinguir aqui quais são os pressupostos, né, sobre os quais esse conceito pudesse vir a ser pensado. E, basicamente, né, o cenário que eu monto é o de uma distinção entre hipocrisia e auto-engano. Tá? Que essa diferença gira, basicamente, em torno da intencionalidade, ou seja, o auto-engano, como os cognitivistas mesmo procuram definir, o auto-engano é uma incorporação irrefletida de crenças. A pessoa que se auto-engana, ela passa a incorporar crenças diferentes das que ela tinha, né, irrefletidamente. Ou seja, ela não reconhece aqui que está assumindo novas crenças. Tá? Eu tomo, então, esse conceito de auto-engano e tento pensar aqui o oposto do ponto de vista da hipocrisia. Hipocrisia seria aquele que manuseia crenças, tá? A partir das quais ele confere, claro, sentido para a sua vida, etc. Né? Mas ele tem sempre a consciência da ficcionalidade dessas crenças que ele está incorporando, que ele está assumindo. Claro que isso envolveria um trabalho o que o Foucault chamaria de etopoiesis, né? Que é o trabalho e que tem muito a ver com a ascese, no sentido grego. Né? O exercício mesmo de pôr em prática as crenças nas quais sobre as quais você quer dar sentido para a sua vida. Tá? Eu não sei se eu estou né, deixando a coisa muito confusa, eu espero que não. Né? Eu espero que aos poucos, se estiver, vá ficando mais claro no decorrer do texto. Mas muito bem. Eu parto então dessa distinção. O cenário preliminar que eu traço é esse, de uma distinção entre hipocrisia, como manuseio consciente de crenças, ou manipulação consciente de crenças, tá? Refletida, intencional, melhor dizendo, manipulação intencional de crenças, e o auto-engano, como uma incorporação irrefletida, tá? Uma incorporação não intencional, espontânea de crenças. Tá? Essa distinção intencionalidade e espontaneidade, ela é muito importante para a minha tese, porque, claro, isso pode ser questionado, né? E é o meu pé de apoio na filosofia da arte, é que, de fato, assim, o que distinguiria aqui a prática artística
tá? De uma prática espontânea, inartística, como eu chamaria, seria exatamente o problema da intencionalidade, né? E, bom, para quem é mais afeito à filosofia da arte, você sabe que um dos átomos, digamos assim, da prática artística é exatamente o problema da intencionalidade, né? As exposições, por exemplo, de Andy Warhol, com caixas de sabão expostas na galeria, né? Ou mesmo, muito antes dele, o Deschamps, Marcel Deschamps, o Victório, dizem a mesma coisa, quer dizer, o que diferiria aquele Victório ali na exposição ou no banheiro? A intencionalidade que levou, né, e que deslocou o sentido do Victório para aquela galeria. Tá? Então, eu parto dessa distinção, realmente. Né? O que distinguiria, claro, nós podemos até ver manifestações na natureza, ou mesmo manifestações humanas, e considerarmos aquilo belo, né? Mas não seria o belo artístico, né? Seria o belo natural, enfim. Né? É do âmbito estético? É do âmbito estético, mas não é do âmbito artístico. Tá? Muito bem, eu parto dessa distinção, então, e levo essa distinção para o campo da ética, realmente. Né? E tento trabalhar a partir dessa distinção. Nesse sentido, então, o auto-engano seria aqui uma incorporação inartística de crenças, enquanto a hipocrisia seria aqui um manuseio intencional e, nesse sentido, artístico, tá? De crenças. Claro que falando assim, né, vocês poderiam pensar, bom, mas como é que eu estou levando aqui um conceito que é do âmbito moral, como de hipocrisia, e levando para o âmbito estético, como assim, né, artístico, melhor. E aí eu remeto aos gregos, porque de fato a hipocrisia, né, para o grego era a arte do ator. Hipócrisis, ou hipócrisis, é a arte do ator, né? A hipocrisia que nós temos, né? Na tese também eu procuro pensar como é que esse conceito é então transplantado do âmbito estético para o moral. Na realidade eu estou fazendo apenas aquilo que é o inverso, né? E não só fazendo o caminho inverso, mas tentando mostrar que de fato essa ponte, tá, ela não foi fortuita, né? Alguns autores que tratam do tema da hipocrisia provavelmente tentam atribuir essa passagem a um problema de transcrição, inclusive remetendo ao Novo Testamento e tudo, né, de conceitos que seriam na tradução para o grego, né, escritos como hipocrisia, práticas morais como hipocrisia. Muito bem. Mas eu tenho que mostrar que não, de fato, a arte do ator também é uma arte do engano, né? O ator, o ator é tanto melhor quanto mais ele enganar, quanto mais ele se fizer passar pelo personagem que ele está interpretando, né? Então, é isso que me traz de volta aqui para o âmbito estético, tá? E para o Nietzsche, né, também a criação de si é uma criação artística, né? É uma criação artística, tá? Muito bem. Eu fui falar aqui do primeiro objetivo preliminar e acabei me estendendo um pouco mais, né? Mas muito bem. Então, eu no primeiro momento da tese, eu tento montar um cenário, e esse cenário parte da distinção entre hipocrisia e auto-engano. Depois disso, né? E aí eu procuro realmente interpretar, né? Ou propor a interpretação acerca de como a hipocrisia e as práticas de engano, de um modo geral, elas vêm a se tornar um problema moral, tá? Isso aqui implicaria três coisas, né? Implicaria compreender como o engano, como as práticas de engano vêm a se tornar um problema para a filosofia moral, né? E aí a gente cai no problema dos prejuízos, né? Assim, o engano, ele é um problema da alçada da filosofia moral no momento em que ele prejudica alguém, tá? No momento em que há um prejuízo entre a filosofia moral. Tanto é, como eu disse há pouco, que a filosofia moral de Agostinho a Kant sempre cuidou de discernir, né, passando aqui por Rousseau, por exemplo,
sempre cuidou de discernir, né, e de tirar das práticas de engano, daquilo que se chamava de engano, o que não era propriamente prejudicial. Né? Agostinho, por exemplo, vai tirar as práticas lúdicas, né, que ele vai chamar as ludere, né, no latim, vai tirar aqui as práticas lúdicas, que essas práticas não fazem parte aqui do rol do engano, não se poderia chamar aqui de mentira, né? E eu considero mentira, só esclarecendo a mentira como apenas uma prática de engano do ponto de vista da linguagem, né? Engano linguisticamente mediado, digamos assim. Muito bem. E autores como, por exemplo, como Rousseau, né, que vai focar realmente no problema do prejuízo. O problema do engano é quando prejudica. Né? Quando não prejudica, tudo bem, pode enganar, pode fazer seus enganos até bonitinho, então não tem problema. Muito bem. E por fim, ainda com relação a essa segunda parte, né, da minha tese, eu procurei compreender ou propor, né, uma interpretação acerca de como o engano e a hipocrisia poderiam ser pensados e reavaliados para além dessa condenação. Tá? Eu lembro que quando eu tratei desse tema na minha dissertação, uma das professoras, né, que estava na banca disse: mas você quer voltar aqui a um conceito original, como se eu estivesse propondo, né, uma volta aos primórdios da hipocrisia? Não, não é isso. Pelo contrário, estou colocando tudo no mesmo saco. Né? Tanto as práticas de engano moral, quanto as práticas estéticas, né? De engano estético, digamos assim, artístico. E estou compreendendo isso tudo como hipocrisia. Tá? Podemos chamar de outro nome qualquer, né? Porque o que importa mesmo é o que essa hipocrisia está representando e de que maneira ela pode vir a ser importante para o problema da criação de si. Muito bem. Terceiro lugar, ainda com relação à tese, né, eu aí sim tento moldar uma definição ou um conceito de hipocrisia que finalmente pudesse vir a dar uma significação para a questão da criação de si. Tá? Ou ainda que a gente pudesse então compreender a criação de si como um exercício de hipocrisia. Muito bem, por último, ainda com relação à minha tese, eu procurei então lastrear, digamos assim, tá? Tudo aquilo que eu havia pensado, né, a partir de um horizonte filosófico de um determinado autor. E no caso seria aqui o pensamento do Nietzsche. Tá? O pensamento do Nietzsche. Muito bem. Esses 4 partes aí que compuseram a tese, tá, me levaram aí a uma compreensão de hipocrisia. E aí essa definição que eu vou dar agora aqui para vocês, eu vou procurar no decorrer do texto explicitando. Tá? Claro, não vai ter tempo aqui para falar de tudo isso. Mas basicamente, eu passo no final da tese, eu compreendo então a hipocrisia como uma arte que se configura pela mimesis, ou pela mimesis, tá? Que é governada pelo cálculo prudencial e pela inteligência astuciosa, eu vou falar um pouco daqui a pouco, tá? Tendo aqui como matéria-prima os próprios instintos e como instrumentos, né, a simulação, a dissimulação e a ênfase. Porque, por aquilo que pareça, você pode enganar apenas enfatizando um determinado aspecto. Tá? As propagandas fazem isso o tempo todo. Né? As propagandas que a gente vê fazem isso o tempo todo. E nós não enxergamos aquilo como engano. Né? Muito bem. Então, basicamente, essa seria a compreensão de hipocrisia que eu tenho. Agora, claro, isso tem as implicações. Primeiro, né? Passa longe da hipocrisia a espontaneidade. Né? Escapa a espontaneidade porque ela é fundamentalmente manipuladora. Né? A hipocrisia manipula. Até esse conceito hoje em dia é difícil a gente tratar, né? Manipulação. Quando a gente fala em manipulação, a gente já fica logo. Né? Mas, calma, né? Calma. Muito bem. Então, o que é uma arte então, que escapa à espontaneidade pelo manuseio de si, e que escapa ao auto-engano pelo reconhecimento de si. Tá? Ou seja, inventando-se a si como sujeito, no caso, o hipócrita. Muito bem. Eu não vou
prosseguir um pouco com essa definição, porque ela vai implicar uma série de outros conceitos que a gente não vai poder tratar aqui, tá? Mas em suma seria isso, tá? E aí eu ressalto, né? Volto a insistir que, de fato, essa tese, né, não é hipocrisia moral, essa hipocrisia que a gente está acostumado a escutar tanto nos dias de hoje, né, que me preocupa diretamente, né? E nem tampouco a perspectiva do enganado, tá? A minha perspectiva é daquele que produz enganos, né? Para dizer de uma forma bem sintética, né? O meu problema é com a produção de enganos, tá? E por que isso reflete diretamente na criação de si? Porque, de fato, e aí entra o pensamento do Nietzsche, né? Para dar sentido à vida, nós continuamente produzimos engano. O problema é que esses enganos eles acabam voltando para nós mesmos na forma de verdades, e nós acabamos crendo mesmo. Complicado? Muito bem, então vamos lá. Por incrível que pareça, né, assim, a gente não tem tanta aversão hoje, nos dias de hoje a termos como hipocrisia, né, aliás, a termos como ironia, por exemplo, como a gente tem com hipocrisia, né? E, por incrível que pareça, para o grego, essa sim, né, a ironia era o engano moral, né? A hipocrisia era do âmbito da arte, né? O hipócrita, como eu disse para vocês, era o ator. E o irônico, esse era o enganador. A ironeia, né, que daí veio a ironia, que também é traduzida para o latim como dissimulatio, né, era propriamente a arte do engano, né, por excelência para o grego. Tá? E não é à toa que Sócrates se valeu disso, né, nas suas reflexões e nos seus diálogos que foram aí reinventados ou enfim, recriados por Platão. Muito bem. Então, a ironia, sim. Essa deveria estar aí e por incrível que pareça, não está tanto, né? Muito bem. Então, pessoal, de um modo bem sucinto, tá? Talvez esse seja de um modo, seja em pinceladas bastante genéricas, gerais, esse seria o foco da minha tese, tá? Pensar o conceito de hipocrisia, né, que viesse a dar aqui, então, uma significação ao problema ético e estético, ou ético e poético, da criação de si, tá? E eu falo poético no caso do sentido da poiesis grega, né, da produção artística propriamente, tá? Muito bem. A tese foi defendida, foi tudo show de bola, beleza, legal. E um dos professores disse, olha, gostei muito e tal, mas ela de fato me deixou perturbado e me suscitou, né, me provocou determinadas reflexões que eu gostaria de passar para você. E de fato me passou, né, por escrito inclusive, né, esses questionamentos. E basicamente esse questionamento gira em torno daquilo que eu falei lá no início da fala com vocês, né? E poderia ser resumido assim: até que ponto, né, que era o que eu defendi, até que ponto, então, uma reavaliação ou uma reabilitação da hipocrisia, como arte do engano e como arte do ator, poderia tornar a nossa vida comum mais desejável e digna de ser vivida. Seja no âmbito, então, dos instintos, das relações ou mesmo das instituições, tá? E aí eu passaria aqui para a segunda parte, tá? Que talvez venha nos interessar mais, tá certo? Essa primeira parte, na realidade, é porque eu precisaria dizer o que eu estava compreendendo aqui por hipocrisia para a segunda parte ficar mais inteligível, né? Muito bem. Então, na tentativa de responder a essa pergunta que me foi colocada e que tem tudo a ver com a nossa fala aqui hoje, né? Na tentativa de responder essa pergunta, que aí nós chegamos ao objeto da nossa exposição, qual seja compreender a relação aí, ou compreender sob uma outra ótica, né, a relação entre hipocrisia, ética e política. Né? Porque só o que nós escutamos é que nossos políticos são hipócritas, né?
Mas, assim, eu queria, né, repensar isso, tá, aqui com vocês. Muito bem. É curioso perceber, né, como eu disse, que nem sempre a hipocrisia esteve associada às práticas do engano, né, a hipocrisia antes era a arte do ator, e que a ironia, ao contrário, essa sim fazia parte do engano. Muito bem. Eu acabei voltando aqui, falei com você, mas eu fui ler aqui, eu já tinha falado, então vou passar para frente. Então, pessoal, o horizonte de pensamento, né, que eu tomo que eu tomei para construir a minha tese, que eu trago aqui de volta para discutir esse problema com vocês, essa questão com vocês, é o pensamento de Nietzsche. Tá? Nietzsche, vocês já devem ter algum conhecimento, um pensador, filósofo alemão do século XIX, né? Filósofo para alguns, o Ivan, por exemplo, nem considera filósofo, né? mas é um filósofo sim, né? Nem que a gente saia aqui brigando, mas é um filósofo, né? Muito bem, então é um pensador, filósofo alemão do século XIX, que de fato tentou, e no meu modo de ver, pôs abaixo, né, todo o alicerce, né, moral, metafísico e moral, a partir dos quais a sociedade, a civilização ocidental se construiu. Tá? Alicerces esses que vêm lá desde Platão, né, com a constituição de um mundo das ideias, onde tudo é perfeito, onde tudo é belo. Não só belo, como bom e verdadeiro. Né? E que depois foi apropriado, tá, pelo pensamento judaico-cristão. Né? Então é sobre esse alicerce que nós construímos aqui a nossa civilização e com os quais nós convivemos até os dias de hoje. Certo? O Nietzsche vai, de fato, tentar expor trago um pouquinho uma coisa para o foco aqui da minha discussão, todo o auto-engano, né, que balizou essa nossa cultura. Tá? Muito bem. Então, como nós procuraremos aqui defender, à luz do pensamento de Nietzsche, termos como domínio, poder, agonia, né, engano e principalmente hipocrisia, encontram-se nos dias de hoje bem distantes de uma valoração moral positiva. Né? Só que vai dizer o Nietzsche, longe disso ser algo bom, né? Pelo contrário, né? Isso seria antes um sintoma de fraqueza da nossa cultura, da nossa civilização. Vai dizer o Nietzsche, né? Nada me parece hoje mais raro, e aqui eu cito uma passagem de uma obra dele chamada Crepúsculo dos Ídolos, do final das últimas obras dele. Muito bem, então, nada me parece hoje mais raro do que a verdadeira hipocrisia. É grande a minha suspeita de que o ar brando de nossa cultura não seja favorável a esta planta. A hipocrisia é própria das épocas de fé robusta, quando, mesmo havendo a coação para exibir uma outra fé, não se abandonava a fé que se tinha. Hoje em dia ela é abandonada, ou mais, né, habitual, né, a ela é acrescentada uma segunda fé. Em qualquer um dos casos, continua-se honesto, quer dizer, incorpora-se fé aqui de uma maneira espontânea e refletida, e incorpora-se crenças, melhor dizendo, né, de uma maneira refletida, e, quer dizer, continua-se aqui honesto, porém auto-enganado, eu diria. Né? Então vai dizer, sem dúvida, hoje é possível um número de convicções bem maior do que antes. Agora, possível quer dizer permitido, ou seja, inofensivo. E é grande o meu temor de que o homem moderno seja simplesmente preguiçoso demais para alguns vícios, de modo que esses literalmente se extinguem. Né? Então vai dizer no final, né, todo mal sem a força de vontade degenera em virtude, nesse nosso ar tépido. Os poucos hipócritas que conheci estavam apenas imitando a hipocrisia. Muito bem. Então nós poderíamos dizer, né, tentando trazer a coisa para o
meu foco de discussão, que nossa época não é dada ao fingir conscientemente em nome de uma crença firme, mas, ao contrário, habitua-se ao constante permutar efêmero e inconsciente de crenças, a que nós chamamos, ou que eu chamo aqui, de auto-engano. Tá? E aí, para a gente compreender essa questão, eu faço isso na tese e trago isso aqui para vocês, é preciso que a gente remeta aqui, com Nietzsche, ao período do que ele chama aos períodos de formação da chamada moralidade dos costumes. Né? Perdi a página, já vou tentar achar aqui. Aqui. Né? Esses momentos que o Nietzsche chama de formação da moralidade dos costumes, de formação, os primórdios aqui da formação da moral, né? Nietzsche vai considerar como o verdadeiro e decisivo, né? Melhor dizendo, a verdadeira e decisiva história que determinou o caráter da humanidade, em que o sofrimento era virtude, a crueldade era virtude, a dissimulação era virtude, enquanto o bem-estar era perigoso, a sede de saber era perigo, a compaixão era perigo e a loucura considerada uma coisa divina. Na hipótese de Nietzsche, as práticas de engano têm suas origens no instinto de conservação dos seres vivos, aqui associadas a estratégias como as de mimetismo, né, de astúcia, e de fato, né, isso a própria filosofia behaviorista a teoria das filosofias do comportamento vão estudar essa questão. De fato, os seres vivos, de um modo geral, enganam, né? Seja para se defender, para fugir, né? Seja como presa ou seja como caçador. Tá? E o Nietzsche antevê um pouco essa compreensão. Né? Então ele vai dizer, as práticas de engano humano, né, têm suas origens aqui no próprio instinto de conservação dos seres vivos. Tá? Agora, como o animal homem, como o animal de rapina homem, como Nietzsche costuma chamar, né, que essas práticas de fato atingem um grau maior de refinamento. Tá? Aqui que a gente chamaria de arte da dissimulação. Né? Verstellungskunst, em alemão. Em Sobre Verdade e Mentira, no sentido extramoral, um texto de juventude no Nietzsche, que ele não publicou, é só postumamente publicado, mas também em alguns fragmentos da época, né, o Nietzsche esboça uma interpretação acerca das condições históricas e fisiológicas do surgimento do chamado instinto de verdade. O Nietzsche, desde o começo, ele vai refletir sobre isso depois, mas desde das primeiras obras, o Nietzsche já tem uma verve aqui que nós chamaríamos de genealógica, no sentido mesmo do Nietzsche. Né? Todo o pensamento do Nietzsche ele é perpassado por essa genealogia, no sentido de procurar compreender as origens aqui, principalmente dos nossos conceitos morais, né? E principalmente o valor desses conceitos, ou seja, de que valem, né? De que são sintoma, de que é sintoma a nossa valoração moral contemporânea, né? Sintoma de fraqueza ou sintoma de planificação, né? Vai tentar responder o Nietzsche. Né? Mas planificação em nome de quê? Aí o Nietzsche vai dizer, em nome da vida mesmo. Né? Planificação do ponto de vista dos instintos plenos. Né? Vida para Nietzsche são instintos plenos. Tá? Muito bem. Então, já nessa época, né, ele esboça aqui essa interpretação acerca das condições históricas e fisiológicas do surgimento do instinto da verdade. Tá? E aí ele vai dizer logo no início do texto, né? Como um meio para a conservação do indivíduo, o intelecto desenrola suas principais forças na dissimulação, né? A Verstellung. Pois essa constitui um meio pelo qual os indivíduos mais fracos e menos vigorosos conservam-se. No homem, essa arte da dissimulação atinge o seu cume. Tá? Aqui, o engano, o enganar, né? O adular, mentir, enganar, o falar pelas costas, o representar e o mascaramento, tá? Ele vai fazer um rol aqui, né, de práticas de engano, constitui a tal ponto a regra e a lei que quase nada mais compreensível, nada mais
nada é mais incompreensível do que como pode vir à luz esse tal desse instinto da verdade, né? E aí ele vai esboçar a interpretação dele. Para Nietzsche, essa arte da dissimulação, ela teve que ser tolhida no indivíduo, tá? Aqui, pela própria necessidade de formação de um rebanho, né? A imposição por meio de um mais forte, e a partir desse mais forte a criação de um rebanho, né, suscitou a necessidade de um dever da verdade, né? É preciso para um rebanho coeso, né, que seja veraz, ou veraz mesmo, né, entre si, tá? Uma espécie de código de conduta mesmo, né? Na verdade aqui seria muito próximo de um código de conduta, tá? Que tornaria possível a coesão de um determinado rebanho. Claro que essa coesão ela é possibilitada, é impressa, imprimida pela força, tá? Né? Então eu até brinco, na tese eu escrevo, por força de coação e necessidade de coesão. Né? Essa arte da dissimulação ela é tolhida aqui e dá lugar a um dever de verdade que, com o esquecimento, né, dos meios pelos quais esse dever foi imposto, torna-se um instinto, entre aspas, de verdade. Tá? Muito bem. E nesse sentido, tá, se a mentira e o engano não são aceitos, né, e se a hipocrisia enquanto vício da dissimulação e da mentira é algo moralmente condenável, não é pela ilusão em si ou por se opor a uma verdade incondicional, mas antes pelos prejuízos, né, que essa mentira ou esse engano poderia causar à coletividade, tá? ao grupo, ao rebanho. Né? Ser mentiroso aqui significaria não se submeter ao que o grupo convencionou, ou seja, não se conformar em mentir gregariamente. É curiosa essa expressão do Nietzsche, né? Verdade seria uma mentira gregária, ou seja, a mentira na qual todos acreditam ou devem acreditar, e isso aí passa a se constituir uma verdade. Tá? Muito bem. E nesse sentido, o que torna o engano um problema moral não seria o engano propriamente envolvido, né? Mas as consequências decorrentes de certas formas de engano. No cerne, então, das práticas, da condenação moral das práticas de engano, estaria o problema das consequências, né, que poderiam decorrer de determinadas formas de engano. Tá? E é no momento em que, essa parte é interessante, né, no momento em que a perspectiva muda, né, do indivíduo para a comunidade, para o rebanho, no momento em que se assume uma perspectiva aqui de rebanho, né, que é exatamente o momento em que a moralidade dos costumes se instaura. Então é exatamente nesse momento que a condenação da hipocrisia e das formas de engano, de um modo geral, passa a ocorrer. Eu não sei se está claro, assim, há uma mudança de perspectiva aqui, né? No momento em que o rebanho se constitui como tal e que se assume uma determinada perspectiva, que é a perspectiva do todo, de um rebanho, tá? A prática de engano, aquela, claro, que venha a prejudicar esse rebanho, essa sim é vista como condenável. Tá? No momento em que, né, no período aqui anterior à instauração da moralidade dos costumes, no momento em que o animal de rapina, homem, né, está lá fugindo da presa, ou desculpa, fugindo do caçado do leão, ou sei lá de que, né, ou de uma onça aqui na Amazônia. E no momento em que ele está lá em cima, lá nas moitas, né, preparado para caçar uma anta ou um preá, o que quer que seja, é o contrário. Né? O engano aqui não só está presente, como é louvável. Né? É ótimo que você consiga escapar do seu predador. Né? E é ótimo também que você consiga caçar. Tá? Muito bem, agora, é no momento em que, então, que a moralidade dos costumes se instaura, tá? Que a condenação das práticas de engano, daquelas prejudiciais, vem a ocorrer. Não é à toa, e aí eu volto só para repetir o que eu falei anteriormente, né? Não é à toa que
toda a tradição moral, de Agostinho e a Kant, né, cuidou. Eu falei de Kant só porque eu fiquei na filosofia moderna, né? Contemporaneamente deve ter, certamente tem vários outros. No momento em que, toda a tradição então, da filosofia moral cuidou de discernir, né, e de pensar formas de discernir enganos aqui prejudiciais e não prejudiciais. Tá? Muito bem. E aí eu cito aqui mais uma passagem do Nietzsche, agora dessa vez de Aurora, um texto da fase intermediária do Nietzsche, né, em que ele vai dizer: o indivíduo deve sacrificar-se, assim reza a moralidade do costume. É por isso que, aí volto ao que eu falei, eu volto agora a palavras minhas, né? É por isso que, sob o domínio da moralidade, ou da moralidade do costume, toda espécie de originalidade adquire má consciência. Muito bem. Agora, para Nietzsche, né, longe disso significar agora uma total elisão, uma total extirpação, né, ou extirpação mesmo, né, do indivíduo em meio à moralidade, isso significaria para Nietzsche a necessidade, tá, de se pensar então a coexistência de duas morais. A coexistência de duas morais. Vai dizer o Nietzsche, né? O sentido do rebanho deve imperar no rebanho, mas não deve ultrapassá-lo. Os condutores do rebanho precisam de uma valoração fundamentalmente distinta de suas próprias ações, o mesmo valendo para os independentes ou para os animais de rapina, tá? Etc. Eu coloco etc. aqui, tá? Então, o sentido do rebanho deve imperar no rebanho, tá? Mas para os animais de rapina, que são, né, e para os próprios condutores de rebanho, né, esses precisam de uma moral distinta, de uma moral diferente. Tá? Conceitos que hoje em dia parecem impensáveis, né? Como pensar numa moral que não vale para todos, absolutamente todos, né? Muito bem. É porque para Nietzsche, né, há decadência, tá, onde há fraqueza e desagregação, e há ascensão onde há força e coordenação sob um determinado impulso de comando, seja que impulso do ponto de vista dos instintos, seja, como eu disse, do ponto de vista das instituições. Tá? Para Nietzsche, as instituições são apenas prolongamentos de nossos próprios instintos. Tá? Muito bem. Daí a necessidade, ou a importância que Nietzsche atribui a noções como autodisciplina, como assenhoramento de si, nada mais distante do pensamento de Nietzsche, muito embora hoje em dia queira se defender o contrário, mas nada mais distante do que aquele oba-oba dos instintos, né? Vamos deixar rolar, né? A coisa do deixa a vida me levar. Não é absolutamente assim, para dizer Nietzsche, né? Tá? Por quê? Porque essas noções como essa de autodisciplina e de assenhoramento de si, tá, são os meios, tá, para a própria criação de si. São os meios para a própria criação de si. Compreendida aqui como uma eterna experimentação. Né? É por isso que a associação, só fazendo uma pequena parte, né, que é sempre necessário fazer, infelizmente ainda nos dias de hoje, né, é por isso que a associação do pensamento de Nietzsche com questões políticas como o nazismo, né, são tão, de um certo modo, claro, né, possível você pensar, mas não deixa de ser absurdo, por outro lado. Tá? Porque de fato, Nietzsche e questões e até mais, questões de raça, né, a atribuição do Nietzsche como sendo um pensador racista, são absolutamente absurdas, né? E não vamos nem aqui entrar no mérito das críticas enormes que o Nietzsche faz ao alemão, né? O alemão, na verdade, é o grande saco de pancadas do Nietzsche. E isso foi muito deturpado, porque foi apropriado mesmo pelo pensamento nazista, mas foi apropriado e foi deturpado, da mesma forma que Marx foi deturpado por toda a corrente de pensadores soviéticos, tá? Que depois vieram a instituir a União Soviética. Tá certo? Então, no momento em que um determinado pensamento é apropriado
por uma determinada ideologia política, não há como não haver uma distorção, uma deturpação. Tá? Mas é preciso distinguir as coisas, né? É preciso distinguir as coisas, tá? Muito bem. Então, por que essa associação ela não é absolutamente aceitável? Porque, de fato, para Nietzsche, né, Nietzsche usa questões como termos, como raça, mas para Nietzsche isso é uma constituição, né? Essa constituição de raça, ela é de experimentação, ela não vem de trás, você não herda um sangue aristocrata, você constitui a sua própria aristocracia, e deve constituir a sua própria aristocracia, até consigo próprio, né, na coordenação dos seus próprios instintos. Tá? Isso não é algo herdado, né? A aristocracia nietzschiana não é a aristocracia decadente da França do século XVIII, absolutamente. Tá? Essa que constituiu aí o chamado sangue azul, né? Isso não tem nada a ver com o que Nietzsche trabalha, com o que Nietzsche pensa. Né? A aristocracia é algo a ser criado, a ser constituído por nós. Tá? Daí a importância da chamada criação de si. Tá? E não passa, mas nem de longe, por conflitos bélicos, né? Picuinhas políticas, é o que o Nietzsche vai chamar de pequena política. Né? Isso tudo aí está no âmbito do que o Nietzsche chama de pequena política. Já eu vou tentar falar um pouco sobre o que ele chamaria de grande política. Tá? Muito bem. De todo modo, né, vai dizer Nietzsche, tá? Por que é importante, então, esse assenhoramento, essa autodisciplina? Né? Porque foi graças a essa tirania de leis arbitrárias que se desenvolveu, citando agora Nietzsche, tudo o que há e houve de liberdade, de finura, de dança, de arrojo e segurança magistral sobre a terra, tanto nas artes como nos costumes. O essencial, ao que parece, continuando aqui com Nietzsche, né? Desculpa. O essencial, ao que parece, repito, que se obedeça por muito tempo e numa direção. Né? Nietzsche, muito embora também se queira pensar, olhando Nietzsche agora para o lado, então Nietzsche ele é apropriado, ele já foi apropriado pelos nazistas e já foi apropriado mais recentemente pelos ultra-vanguarda. Né? Então, quem é o Nietzsche afinal? Né? É o Nietzsche do Hitler ou é o Nietzsche dos pintores da arte moderna? Nietzsche dos modernistas, ou é o Nietzsche, mais recentemente, dos pensadores, dos filósofos franceses do século XX, Foucault, Deleuze. Quem é o Nietzsche, afinal? Né? Muito bem. Fundamental para Nietzsche, então, é dominar o caos que se é. Tá? Dominar o caos. E só se pode dominar esse caos, diferentemente do que pensaria Sócrates, por exemplo, né? Só é possível dominar esse caos por meio de um reconhecimento da ficcionalidade, que é esse domínio, tá? E ao mesmo tempo da imposição de uma artisticidade a esse domínio. Né? No reconhecimento da ficção que se é, e nisso, nesse reconhecimento mesmo, na conotação artística que se daria a essa ficção. Tá? Então é assim que se dominaria para Nietzsche o caos, né? O caos que se é. Não é por meio da razão, absolutamente. A razão aqui, a consciência é um mero instrumento dos instintos. Né? Então jamais poderíamos, como queria Sócrates e depois dele Platão, por meio da consciência, por meio da razão, guiar nossos instintos. Talvez Nietzsche diria, né? Talvez tenha sido um grande erro da humanidade de Platão para cá. Erro esse que foi incrementado e muito pelo pensamento judaico cristão. Tá? Muito bem. Mas então, voltando àquela questão lá das duas morais, né? Então é preciso para Nietzsche pensar, então, o sentido do rebanho deve realmente imperar no rebanho. Tá? Mas é preciso que esse rebanho tenha seus condutores. Tá?
exatamente porque é preciso dominar também o caos, né, que é o rebanho, o homem sem o condutor. Tá? Bom, mas são precisamente esses grandes homens, e Nietzsche faz referência, principalmente nas obras aí, a partir do pós-Zaratustra, né, pós-Zaratustra, depois de 85 para frente, faz referência muito a esses caracteres ou caracteres de exceção. Tá? Esses grandes homens, e cita exemplos, inclusive, né, Napoleão, Shakespeare, os grandes homens que conseguiram impor valor. Tá? Impor valor. E eu citei Shakespeare agora, não por acaso, porque se eu ficasse só com Napoleão, correria o risco de a gente tentar trazer de volta a questão bélica, né? Assim, Napoleão, como, né, um grande estrategista militar, até passa longe disso, né? Napoleão foi muito mais pelo estilo, por aquilo que ele impôs de valor, né? E assim como Shakespeare, e também, né, por que pareça, César. Muito bem. Outro grande também para Nietzsche, né? Outro grande. Nietzsche vai dizer, olha, quão interessante teria sido a Igreja Católica se não tivesse sido cortada, né, digamos assim, não propriamente cortada, mas se não tivesse sido ameaçada e criticada por Lutero, né? Quanto interessante teria sido a Igreja Católica se tivesse aqui seguido a linha de pensamento do César Borgia, claro, né, que a própria Igreja Católica talvez considere esse Papa aí como um dos grandes, né, malfeitores da Igreja Católica. Mas enfim. Então são essas grandes figuras que Nietzsche, nas quais o Nietzsche se espelha não, mas que ele considera como caráteres que conseguiram impor valor, tá? Caráteres de exceção, né? E aí é preciso salientar, né? Porque a gente poderia dizer a partir daí que a gente estaria, e o próprio Nietzsche também estaria defendendo uma ética individualista. Não se trata disso, né? Porque aqui esse caráter de exceção, né, ele não é considerado senão em relação ao todo, né? E aí, seja esse todo aqui ele próprio, né, ou a humanidade, ou em última instância a vida. Tá? O indivíduo por si só não vale nada. Tá? Daí que a ideia de uma ética individualista não se sustenta. Não sustentaria. Né? A ética nietzschiana, como ele mesmo salienta, é dirigida a uma hierarquia, mas não a uma moral individualista. E aqui eu estou citando o próprio Nietzsche. Tá? No fragmento de 86. Há uma hierarquia, é bom ressaltar, mas não se trata de uma hierarquia de indivíduos, né? E essa hierarquia, ela não é herdada, tá? Ela é cultivada através de si própria. Tá? Mas muito bem, e não se trata então de uma hierarquia propriamente de indivíduos, nem tampouco de classes ou de pátrias, né? Mas uma hierarquia de tipos, tipos ascendente e decadente. Tá? E esses tipos, como ele mesmo diz, podem conviver até dentro de nós mesmos. Tá? Configurações, em determinados momentos, nós podemos ter em evidência determinadas configurações de instinto que são decadentes. Em outros momentos, configurações ou arregimentações de instintos mais plenos. Tá? Eu estou inserindo aqui muito o pensamento do Nietzsche, mas já eu vou voltar propriamente para a minha tese. Tá? Eu espero que eu não esteja complicando muito a coisa. Muito bem. Então, como pensar? Porque, bom, quando a gente fala de um caráter de rebanho, talvez seja mais fácil pensar uma ética, mas como pensar então a ética desse caráter de exceção? Tá? Já que o Nietzsche diz que são necessárias duas morais, né? Como é que seria possível, então, pensar esse caráter de exceção? Tá? E o Nietzsche se detém sobre isso também durante uma boa parte da sua produção filosófica. Né? Ele vai chamar de inquietante problema acerca da psicologia do que ele chamaria de, entre aspas, melhoradores da humanidade. Tá? Claro, melhoradores entre aspas, né? Mas são os grandes condutores aqui da humanidade. Muito bem.
Já foi 1 hora? Caramba, vou me apressar aqui, tá? Muito bem. Para Nietzsche, né? Primeira coisa que se poderia pensar quando se tratar desses caráteres de exceção é que, de fato, o grande problema que está envolvido é que a maioria desses caráteres, tá, não se dá conta, tá, de que para se instituir uma moral, tá, só se poderia instituir uma moral por meios imorais. Tá? As práticas que se propõem instauradoras de determinadas virtudes são fundamentalmente não virtuosas. Eu vou tentar explicar isso um pouco agora. Tá? E aí o Nietzsche vai dizer, né? O grande risco que correm os legisladores e condutores de rebanho é de caírem eles próprios no auto-engano acerca da ficção das convicções por eles próprios criados. O grande problema, então, do legislador, né? Aqui eu estou chamando de legislador tanto o moralista quanto, enfim, o político, o estrategista, tá? O grande problema seria desses legisladores não se darem conta, tá, de que os meios pelos quais eles instauraram determinados valores, tá, e os próprios valores em si não passam de ficções. Tá? Ou seja, caem eles próprios na armadilha, digamos assim, que eles construíram ou constituíram para arregimentar um rebanho. Tá? O Nietzsche vai considerar essa questão sob o enfoque do que ele chama de piefraus, ou a mentira piedosa, ou mentira sagrada, ainda, né? Muito bem, o Nietzsche chama essa mentira sagrada de um meio, tá? Ou o meio de santificar ou de tornar inconscientes os processos pelos quais uma moralidade é gestada. Tá? Grandes legisladores como Confúcio, Maomé, Platão, tá? Todos eles se valeram da mentira sagrada, da necessidade da mentira para instaurar uma determinada valoração, um determinado conjunto de valores. Porém, né, muitos deles, ou a maioria deles, acabou auto-enganadamente, né, caindo ou acreditando nas próprias convicções que que se quis constituir. Tá? Essa é a questão do Nietzsche, porque de fato, tá, no momento em que esses valores estão se gestando, tá, não há aqui auto-engano algum. Ele vai dizer, se por um lado erra-se quando se pressupõe um desenvolvimento ingênuo e inconsciente, né, uma espécie de auto-engano na criação da piefraus, ou seja, da mentira sagrada, né, da mentira piedosa, ou seja, o que atua aqui na realidade é o que ele vai chamar de gélida circunspecção, quer dizer, os valores morais, tá, por qualquer um desses legisladores, eles são né, alvo de uma análise, de uma circunspecção fria, tá? Se por um lado, então, na constituição dessas mentiras, tá, há uma gélida circunspecção, por outro lado, esse desenvolvimento deve, então, se tornar inconsciente também para aqueles que forjaram esses valores. Tá? E aí, a mentira sagrada, então, para se impor, ela deve ser compactuada também com os seus fundadores. Tá? E o Nietzsche vai dizer, né, ele é muito claro, nenhum poder se impõe se tiver apenas hipócritas como representantes. É preciso que aquele que impõe os valores passe também ele a acreditar nos seus valores. Tá? Outra passagem do Nietzsche também, né? O que é simulado por longo tempo torna-se, enfim, natureza. Tá?
E aí, né? E aí entra a questão, porque de fato para Nietzsche, né, não é propriamente essa imposição de valores fictícios, tá? E também não é propriamente o auto-engano daquele que forjou valores que está propriamente em questão, tá? Porque vai dizer, olha, essa submissão a convicções é que é o problema. Por quê? Porque ao mesmo tempo, tá, em que essa submissão a convicções, ela pode ser, tá, fonte de uma planificação de instintos, ela também pode ser fonte de um adoecimento dos instintos. Então, submeter-se a convicções, tá, tanto pode ser um problema, então, nesse sentido, estaria no fato de essa submissão a convicções ser fonte de uma planificação de instintos ou de um adoecimento dos instintos. A convicção seria uma coisa necessária ou mais passageira, dependendo? A convicção, para Nietzsche, aí a questão foi muito boa, porque de fato o Nietzsche vai distinguir, olha, uma coisa, né, é você tomar as convicções como um fim em si, tá? E outra é você tomar as convicções como um meio, né? Como um meio para quê? Vai dizer Nietzsche, para grandes paixões, né? Ele não esclarece bem o que são essas grandes paixões, mas uma coisa fica clara, é que de fato para Nietzsche é importante saber a hora de mudar as convicções, mudar as convicções, né? E aí vai dizer o Nietzsche, olha, o momento em que nós vivemos, que ele já vivia e que nós continuamos aqui vivendo, né, é um momento que beira o que o Nietzsche chama de niilismo, ou seja, do nada de vontade, ou seja, da total ausência de sentido para a vida. Tá? Esse momento de ausência de sentido, né, foi grandemente forjado ou constituído ou moldado pelo esquema, pela valoração moral judaico-cristã, que instituiu ou que impôs, né, valores que são valores, vai dizer Nietzsche, valores decadentes, valores que não levam à planificação vital, planificação dos instintos, mas muito pelo contrário, a uma degenerescência dos instintos. Tá? No entanto, as convicções que foram impostas por essa forma, por essa valoração, não se consegue sair delas. Não se consegue sair delas. Né? Submete-se aqui às convicções, a determinadas convicções. Tá? As convicções aqui não são tomadas como meio para a planificação. São tomadas como fim. Não sei se está claro. Né? Vai dizer o Nietzsche, olha, nós temos um problema aqui, né? Porque essa valoração imposta, eu estou tratando muitos temas do Nietzsche, eu estou tentando não enveredar pelos conceitos principais considerados, se eu enveredar pelo âmbito do problema da moral Nietzsche aqui, a gente vai ter precisa de mais 2 palestras como essa eu estou tentando, né, me esquivar aqui para a gente chegar ao final, tá? Mas de fato, para Nietzsche, o problema com a valoração moral que foi colocada, foi imposta, né, do cristianismo para cá, o problema são valores que não são valores que planificam a vida, mas ao contrário, valores que tornam a vida decadente. Tá? E esse, vai dizer o Nietzsche, olha, isso foi até inclusive foi uma tentativa imposta pelo sacerdote, né, de salvar a humanidade do niilismo total. Porém, isso ao invés de salvar, foi um remédio que virou veneno, né, tornou a humanidade ainda mais doentia. E aí, onde que isso tem a ver com as convicções? Porque de fato aqui as convicções são tomadas como um fim em si. Tá? É o grande problema da fé. Né? A fé não é uma fé cega, porque toda fé é cega, né, dirá o Nietzsche. Tá? Porque não consegue ver ou enxergar as convicções apenas como um meio.
Mas as convicções aqui são um fim. Um fim. Né? Então, vai dizer, né, diferentemente das grandes paixões que tomam a convicção como meio, tá, sem a ela se submeter, na espécie de auto-engano próprio da fé, a convicção é fruto da fraqueza. Ao invés de ser uma convicção que leva à planificação dos instintos, tá, a convicção aqui é fruto da fraqueza, tá, da necessidade de um regulador que desde fora, ou a partir de fora, amarra e fixa. Ou seja, de um incondicional sim e não. Né? Verdade, mentira, Deus, diabo, enfim. O crente não é livre para ter alguma consciência quanto à questão do verdadeiro ou do não verdadeiro. Esse é o problema. Ser honesto nesse ponto seria a sua imediata ruína. Tá? Embora plene de boa consciência, tá? A fé seria guiada por uma falsa visão, que lhe é inerente e que decorre de sua doença. Qual é a doença? A de que nenhuma outra ótica tem valor. Só a sua própria. Muito bem. Ora, o que Nietzsche vai nos mostrar, tá? O que Nietzsche vai nos mostrar é exatamente a possibilidade de se tomar convicções apenas como meio. Tá? Mas para isso, né, é preciso uma nova forma de legislar. Tá? Então o que ele nos procura nos apresentar, tá, inspirado naqueles, né, caráteres de exceção, é precisamente essa nova forma de legislar. E aí é bom deixar claro, né, para Nietzsche como também para Platão, o filósofo deve ser sobretudo um legislador. Legislador em que sentido? Legislador do ponto de vista da criação de valores. O filósofo deve ser alguém que impõe valores. Tá? Muito bem. Quando eu falo imposição, não é pela força, né? Tá? Mais pela sedução, talvez. Muito bem. E por que uma nova forma de legislar? Né? Exatamente pela época moral, porque exatamente os valores com os quais nós convivemos são valores decadentes. Né? E se nós continuarmos nele, nós vamos, né, diria o Nietzsche, necessariamente chegar ao niilismo. Né? Tá? Chegar a um nada de vontade. Vamos sair aqui de uma vontade de nada para um nada da vontade, que seria pior ainda. Né? Muito bem. Daí a necessidade de uma transvaloração de todos os valores. Tá? E não é à toa que o Nietzsche insiste tanto nisso, principalmente nas últimas obras, da necessidade de transvalorar os valores, no sentido de se formar ou de se legislar a partir de valores que venham a trazer uma planificação dos instintos. Nietzsche aqui remete mais uma vez, como ele já havia feito no início do pensamento dele, nas primeiras obras, e aí ele volta nas últimas obras, remete aos gregos da Grécia arcaica. Para ele teria sido aí a época mais plena do ser humano, a época de instintos mais plenos. Não é o grego clássico, não, tá? É o grego das tragédias, tá? Do século VII antes de Cristo. A transvalorização seria uma nova hipocrisia. Não propriamente. Assim, o que eu já vou chegar nesse ponto aí. O que é que a hipocrisia tem a ver? Agora, só um instantinho, eu já chegar lá. Muito bem, também não é o caso aqui da gente adentrar a questão do niilismo. Né? E aí entra, né? O que eu gostaria de defender aqui, né, é que essa proposta de transvaloração, né, passaria por uma compreensão acerca do que o Nietzsche chama de espírito livre. E aí vai já entrar a hipocrisia. Né? Para o Nietzsche, tá, o conceito de espírito livre, ele trabalha esse conceito nas obras intermediárias, aí humano demasiado humano, e vai voltar a esse conceito lá no final do Anticristo. Tá? E a partir da contraposição entre espírito livre e espírito cativo. Tá? Então vai dizer o Nietzsche, sob essa ótica, né, sob a ótica aqui do espírito livre, as crenças não seriam sinal de força, mas antes de fraqueza. E a mudança de opiniões, uma exigência de limpeza. Em relação ao espírito cativo, o espírito livre pensa de modo diverso daquilo que se espera, ou que se esperaria.
Daí o espírito livre é um constante experimentador. E aí vai contrasvalorar, experimentando novos valores. Tá? Então, se ao espírito cativo seria necessária a submissão a convicções como um fim em si, para o espírito livre importaria, ao contrário, a permanência em um estado de extrema clarividência, no qual as convicções seriam apenas meios para si. Nesse sentido, se é o condutor de rebanhos, voltando lá, né? Aquele que acaba por se auto-enganar, né? Se é o condutor de rebanhos, seria necessário o auto-engano acerca de si, como artífice de ideais, como artífice de valores, no espírito livre, ao contrário, é o distanciamento, tá? E a força plástica, artística, que deve constantemente atuar. Né? O espírito livre é alguém que cria valores, tá? Mas não se submete a eles, e que sabe a hora aqui de iniciar novas experimentações com os valores. Tá? Bom, como então compreender uma ética desse espírito livre, desse constante experimentador? E aí entra a resposta aqui para a pergunta do Paulo. Eu entendo, e aí é uma defesa que eu faço na minha tese, e que eu retomo aqui, tá? Eu defendo a ética desse espírito livre como, fundamentalmente, uma ética do ator. Tá? O ethos do espírito livre é o ethos do ator, tá? Que reconhece no exercício da hipocrisia, tá? No domínio da tensão entre a distância artística e a espontaneidade, tá? No caso então das práticas de engano de um modo geral, nas suas mais diversas formas, né? A sua própria natureza, o seu ethos. Longe de ser fonte aqui de uma inautenticidade, essa hipocrisia seria aqui a condição de sua autenticidade. O espírito livre tem que constantemente, como constante experimentador que é, tá? Tem que constantemente se renovar do ponto de vista mesmo do seu ethos, constituir para si novos personagens. Tá? E claro, personagem aqui, incorporar mesmo, né? Incorporar novos personagens. Né? O conceito de comparação vale aqui. Bom, eu remeteria, estou quase terminando, tá, gente? Estou quase terminando, juro. Os gregos, tá? Os gregos da Grécia Arcaica, né? E aqui eu remeto às análises de dois historiadores franceses, Marcel Detienne e Jean-Paul Vernant. Segundo eles, né, os gregos associavam tais práticas, essas práticas de engano, às diversas formas da inteligência astuta. Tá? E aí que entraria o quê? A oposição vitoriosa com relação à força, a premeditação vigilante com vistas a capturar o momento oportuno. Para o grego, a noção de momento oportuno é muito importante, principalmente para o grego arcaico. Tá? É o kairos, né? É o momento oportuno. Tá? O kairos vai ser reinterpretado aqui pelo pensamento cristão. Né? Mas para o grego, o kairos é fundamentalmente o momento oportuno. Tá? Muito bem. Então, capturar o momento oportuno, né, o kairos, a multiplicidade, a diversidade e a flexibilidade. Essas práticas, os gregos associavam a uma deusa, que é a deusa Metis. Tá? Uma das esposas de Zeus. Acho que a primeira, sua segunda esposa, a primeira, porque Zeus não era besta nem nada, quando viu que Metis era uma tremenda astuciosa, comeu a Metis, né, no sentido canibal mesmo da coisa, engoliu a Metis para ele próprio, né, via ser astucioso. Tá? Muito bem. Então, essa Metis era dotada aqui do poder da metamorfose, né? Assim como outras entidades, Nereu, Proteu, Tétis, enfim. Mas era precisamente, né, o domínio dessa Metis, dessa inteligência astuciosa, que os gregos admiravam. Né? E que eles admiravam, por exemplo, em Ulisses. Ulisses é aqui considerado para o grego Polímetes, tá? Cujas artimanhas e astúcias, né, no retorno da viagem a Troia, permitiram aqui toda a Odisseia. Né? Muito bem.
Então, a metis, como os gregos a entendiam, já eu vou dizer por que eu estou trazendo aqui essa noção grega para os dias de hoje, porque, de fato, essa noção ela foi completamente excluída do pensamento filosófico de Platão, né? Desde a condenação das artes, né, na Platão, ou mesmo antes, né, até os dias de hoje. Então, assim, a partir do pensamento aqui de Etienne, eu procuro incorporar isso aqui na minha tese. Então, muito bem, a metis, né, é uma forma de pensamento, um modo de conhecer, né, e implica um conjunto complexo, mas coerente, de atitudes mentais, de comportamentos intelectuais, que combinam o faro, a sagacidade, a previsão, a sutileza do espírito, o fingimento, o desembaraço, a atenção vigilante, o senso de oportunidade, tá? Habilidades diversas de uma experiência longamente adquirida. Ela se aplica a realidades fugazes, móveis, desconcertantes e ambíguas, que não se prestam nem à medida precisa, nem ao cálculo exato, e muito menos ao raciocínio rigoroso. Né? A inteligência com a qual nós convivemos nos dias de hoje na solução de problemas que nos aparecem do acaso e que nós temos que resolver de modo imediato, né? Essa inteligência, essa forma de inteligência astuciosa foi absolutamente não existe para a filosofia, né? Era algo que os gregos admiravam, e admiravam nos seus políticos. Diga-se de passagem. O grego, através do seu bestiário, né, ou seja, dos animais que eles usam para simbolizar determinadas características, né, o grego associava aqui a metis, tá, ao povo. Né, ao povo. E aí eu trago essa associação para o espírito livre. Né? Meu modo de ver, o espírito livre nietzscheano seria muito semelhante ao que o grego compreendia como polvo, né? O polímetes. Né? No polvo, aqui, para o grego, se configuraria uma flexibilidade que não parece dobrar-se às circunstâncias, senão para dominá-las mais seguramente. Diferentemente do camaleão, né? Diferentemente do efêmeros, tá? Dos inconstantes, que aqui no caso o camaleão representa. Quer dizer, o engano, a prática do engano aqui não se dá de uma forma, como é que eu poderia dizer, não se dá por fuga, né? Mas por imposição. Tá? Aí a distinção entre o polvo e o camaleão. O camaleão é que muda propriamente muito de forma, né? Mas para fuga, né? O camaleão está constantemente fugindo, então é aquele que é completamente presa, tá? do momento. Ao invés de dominar o momento oportuno, o camaleão se esvai na hora em que o momento aparece. Né? O camaleão, nesse sentido, sempre se submete ao tempo oportuno, diferentemente ao kairos, né? Diferentemente do camaleão. Entendeu? Duas formas de lidar com o engano, né? De se assumir como enganador e de se furtar, a palavra seria essa, né? De se furtar ao momento. Tá? Muito bem. Uma outra associação é a do homem das mil formas, né? O polítropos, o homem de mil artifícios. Tá? Sempre senhor de si, né, instável apenas na aparência. Muito bem. E o próprio Nietzsche usa a expressão polítropoi, né, para os mestres do kairos, os mestres do tempo astucioso, tá? Para dizer que a vida mesma sempre foi muito mais afeita a esses. Né? Nós aqui na nossa antropologia, na nossa cultura, nós temos a ideia do malandro, né? Do malandro, aquele que sempre consegue se impor por meio aí, claro, que uma avaliação moral iria condenar aqui o malandro, mas o malandro é alguém que sabe aproveitar o momento oportuno, né? Muito bem. O Nietzsche, só para finalizar, tá? E aí depois eu faço um pequeno encerramento, mas o Nietzsche ele expõe num pequeno fragmento
com algo que sintetiza, ou sintetizaria aquilo que eu defendo aqui. Tá? Ele vai dizer, no que ele chama de tratados políticos, né, só se pode alcançar a virtude simplesmente pelos mesmos meios com os quais, em geral, alcança-se algum domínio. Em todo caso, não por meio da virtude. Os moralistas, eu diria os legisladores, têm necessidade da atitude da virtude, também da atitude da verdade. Seu erro só principia onde eles cedem à virtude, onde eles perdem o domínio sobre a virtude e onde eles próprios se tornam também eles morais, ou seja, tornam-se verdadeiros. Né? E, entre outras coisas, um grande moralista é também necessariamente um grande ator. Seu perigo é que, inadvertidamente, seu disfarce se torne natureza do meio, e ele não, a partir daí não saiba mudar de operário. Desculpe, seu S, né, seu C e seu operário. Com isso, o moralista não imita nenhum modelo menor que o próprio Deus, esse supremo imoralista do feito. Né? Supremo imoralista do feito, que, não obstante isso, sabe continuar sendo o que ele é, o bom Deus. Muito bem, com esse encerramento, né, eu faria apenas algumas considerações, e aí eu vou, né, propor um voo mais livre, já encerrei total, né? Não tem mais nada, né? Então, rapidinho, tá? Muito bem. Sobre esse foco, pessoal, a hipocrisia, né, eu veria a hipocrisia fundamentalmente como uma prática dissociativa. Tá? E aí as mais diversas formas de dissociação, desde a errância até a infidelidade, tá? Passando por tudo isso, né? O hipócrita quebra contratos. Tá? E aí, para as diversas formas de coesão, tá? O engano mostra sempre como aquilo que dissocia. E não por acaso, a hipocrisia é tão mal vista, né, nessas esferas. Tá? Ora, o que eu procurarei defender é que, de fato, se por um lado a hipocrisia desestabiliza formações constituídas, seja uma formação de um casal, seja um grupo, um rebanho, o que quer que seja, por outro lado, ela também pode vir a propiciar novas formas de coesão, tá? E novas formas de organização. A hipocrisia e as práticas de engano em geral seriam aqui parte integrante, embora as avessas, do processo de dissolução e reformação de alianças, sejam elas políticas, morais ou mesmo fisiopsicológicas. Tá? Refiro-me aqui ao próprio embate, ao próprio agon dos instintos que nos constituem. Tá? Muito bem. Embora nos dias de hoje isso não seja tão percebido, né, até porque em situações assim de estabilidade, em épocas mansas, né, como a nossa, não há aqui um arrefecimento dessas práticas de engano, mas ao contrário, um refinamento. Tá? Claro, né, há aqui uma forte pressuposição de que essa correlação é possível. Tá? E aí eu remeto a uma compreensão de mundo, que é a compreensão do Nietzsche, de que as instituições nada mais são do que prolongamentos ou extensões dos nossos próprios instintos. Tá? Isso aqui seria a base para pensar a grande política de Nietzsche, né, o que Nietzsche chama de grande política, que nos remete aqui à nossa constituição e à planificação dos nossos instintos. Eu não vou adentrar nesse assunto. Tá? De todo modo, sob tal perspectiva, hipocrisia e integridade ética não caminhariam de modos opostos, mas complementares. Tá? Quando o político, nesse caso, procura moldar-se às determinações do acaso, é porque reconhece de saída o poder infinitamente maior do acaso. Tá? Porém, a força e a flexibilidade aqui da metis, do grego, né, está exatamente em dobrar-se às circunstâncias para melhor dominá-las.